Você está no Além do Labirinto Podcast. Olá, pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio com convidado do podcast Além do Labirinto. Meu nome é Stephanie, eu sou uma mulher branca, uma pessoa com deficiência, eu tenho nanismo, cabelo castanho, longo, encaracolado, pele branca. Estou usando uma blusa de lã, que eu estou morrendo de frio aqui em Curitiba, azul escura. E atrás de mim tem uma parede branca, gelo, alguma coisa assim. Olá, pessoal. Eu sou a Simone. Eu sou uma pessoa morena, do cabelo comprido, feito luzes, cabelo preto, feito luzes. Eu estou vestindo uma blusa azul marinho, com um blazer azul marinho também. Aqui atrás de mim tem uma cortina branca. E é muito bom estarmos novamente juntos para conversar. O nosso convidado de hoje, ele é hairstylist, expert em mechas e colorimetria. Ele é educador Italian Hair Tech, influencer com mais de 27 mil seguidores, somando todas as suas redes sociais. Ele é casado com a Débora Gonçalves, pai da Lohane, da Lorena, do Santiago, de São Mateus do Sul, Paraná, para o mundo. Nós temos o prazer de tomar um café mais que especial com ele, Tiago Gonçalves. Olá a todos, tudo bem? Quero agradecer em primeiro lugar a vocês pelo convite e é uma honra poder estar participando desse podcast. Então, eu sou um rapaz alto, possuo uma camisa branca, estou usando, pele clara, barba escura, cabelos escuros, olhos escuros e atrás de mim uma parede marrom. E é uma honra poder estar participando deste podcast com vocês mais uma vez. Mais uma vez, obrigada por aceitar o nosso convite, Thiago. É um prazer nosso de ter você aqui. Eu acho que você vai agregar muito na jornada dos nossos ouvintes, né? E eu queria que você começasse exatamente com esse tópico. Contar um pouquinho de como que foi a sua jornada, o que que te motivou a escolher essa profissão. Ok, então vamos lá, Stephanie. Tudo começou quando eu era pequenininho. A minha mãe conta que eu já gostava de brincar com as tesouras. Era um menino diferente já, né? Um pouco mais delicado. Fui criado no meio de meninas, né, de mulheres. Então, ali eu já tinha algumas características, mas eu jamais, em toda assim a minha trajetória, imaginaria que eu ia ser, né, um profissional da área da beleza. Anos se passaram, eu vim embora para cá em São Mateus do Sul com 15 anos de idade. Trabalhei em vários lugares, né? Restaurantes, hotéis, até chegar em um determinado momento, em 2010, onde foi que eu me deparei com essa profissão. Por um momento, eu olhei alguém trabalhando e falei assim, isso é bacana. E eu já trabalhava em um hotel, e aí, naquele dia, eu estava indo trabalhar, como de costume. E eu falei assim, eu não conhecia Deus em toda a sua majestade, em todo o seu, a sua grandiosidade. E jamais imaginaria que ele poderia me ouvir aquele, aquele simples pedido, mas eu acho que foi tão profundo, foi tão de coração, que ele ouviu. E naquele pedido eu dizia assim para ele: Deus, eu tô cansado de trabalhar para outras pessoas. E eu gostaria de ter o meu próprio negócio, eu gostaria de sair de trás de um balcão e ser alguém diferente, ter o meu próprio, né, empreendimento, tudo. E aquele momento, assim, eu mandei mensagem para um rapaz que eu cortava o meu cabelo e eu falei assim: olha, eu não sei nada, só tenho a vontade. Se tiver uma vaga, alguma coisa que eu consiga agregar aí no seu salão, eu gostaria de aprender. E aí foi aí que nasceu essa profissão. Foi aos poucos até desenvolver, e aí depois comecei com cursos, e assim começou a minha trajetória, desde 2010. Nossa, muito legal. Coragem de aprender, né? A gente Sim, fala muito sobre você ter coragem de dar o próximo passo. Não, parabéns, adorei a história, assim, né, de como começou. sim.
E aí, em 2012, nesse meio tempo, foram 2 anos, né? E trabalhando nesse serviço que eu era registrado, né? Tinha carteira registrada, assinada. Era um serviço seguro. Eu já tinha as minhas 2 filhas. Na época, elas tinham 1 aninho e pouquinho, a outra 2 aninhos e alguma coisinha. Então, eu tinha uma responsabilidade muito grande, né? Em casa, tudo, né? Água, luz, aluguel, carro. Então, eu tinha muitos compromissos. Os meus passos teriam que ser certeiros. Então, na época, para deixar assim, foram 2 anos trabalhando nesse hotel e no salão, em paralelo. Então, eu chegava em casa, tomava um banho, ia pro hotel, voltava, ia pro salão, chegava em casa, dormia, no outro dia ia cedo. Então, eu não consegui nesse tempo, mas eu vejo que era um tempo necessário. Eu não consegui conviver muito com as minhas filhas, eu perdi muito tempo com elas, né? O tempo, assim, de qualidade. Mas eu vejo que hoje tudo, assim, foi necessário, né? Mas chegou um momento em 2012 e eu precisei fazer uma escolha em deixar aquele salário bom que eu tinha e aquele registro bom que eu tinha na minha carteira e, e perguntar para mim mesmo o que eu quero, né? Era um passo assim decisivo porque pessoas dependiam daquela minha decisão. Então não era só uma aventura, não era só eu amei ser profissional. Não, era algo que eu precisava escolher para minha vida. E aí foi onde eu chamei, né, a minha patroa na época e coloquei para ela. Ela falou assim para mim: "Você tem certeza? Você está deixando algo seguro, uma estabilidade e para ir para algo que você não sabe se vai dar certo." E aí eu falei assim para ela: "Eu tenho consciência de tudo isso e fico muito grato por você se preocupar com isso, mas eu preciso tentar, porque assim, se eu não tentar, eu não vou conseguir imaginar como vai ser. E se não der certo, eu tenho outra opção, né? Eu posso procurar outro trabalho, enfim, mas eu preciso arriscar essa ideia e, e tentar." E foi o que eu fiz. Pedi a minha demissão, e aí foi uma trajetória de muitos altos e baixos, de riscos mesmo grandes, e até eu conseguir ter o meu salão. Foram 2 anos de muita batalha mesmo. eh, mas assim, em todas as situações, o Senhor estava ali comigo. Eu creia que, de alguma forma, Ele me conduzia para algo extraordinário, algo bom, mas que no momento os meus olhos não conseguiam ver, mas o meu coração sentia onde os meus pés estavam sendo colocados. Então, a minha segurança sempre foi no Senhor. Os meus passos sempre foi dentro, assim, da palavra dele, né? Não lançava fora. Aí o Senhor foi cuidando de tudo, trazendo pessoas para com que de repente me ajudassem em algumas coisas. E aí eu fui crescendo aos pouquinhos, crescendo. E hoje eu estou aqui em 2025 com o meu salão há 10 anos, 11 anos, vai fazer agora em outubro, que eu tenho meu próprio salão, né, 11 anos. E então esses 4 anos ali, eu trabalhei 2 anos no hotel e 2 anos no salão. Eu tive esses 2 anos para me moldar, para realmente eu entender onde eu estava indo. Então esses 2 anos foi para eu me conhecer, para eu me avaliar, e Deus preparou tudo mesmo, o financeiro, estrutura familiar. E hoje, em 2025, nós temos um salão aqui em São Mateus do Sul, eu e minha esposa, e hoje as minhas filhas também trabalham comigo, minhas 2 filhas. Então elas ajudam em algumas coisinhas, não sobrecarrego elas, né, porque elas ainda são crianças, mas estão 16 anos e 14 anos, mas elas sempre estão por aqui. Então, eh, hoje estar em algo que eu projetei lá 15 anos atrás, é assim, entender que Deus é maravilhoso. E às vezes não, sempre tem o outro lado.
Esse outro lado somos nós, que precisamos entender, aceitar e saber que o Senhor ele está cuidando de tudo, do começo, do início e do nosso fim. Todas as coisas estão dentro desse propósito, desse projeto que Ele criou e sonhou para nós. E falar em sonhar, é bom sonhar os nossos sonhos. É ótimo, é bom, mas o interessante, o importante é saber que sonhar os sonhos de Deus para nós é maravilhoso. E saber que hoje o salão, ele é um projeto de Deus, porque aqui nós conseguimos ministrar sobre vidas, nós conseguimos orar pelas algumas vidas, né, das nossas clientes, nós oramos por elas, nós louvamos pela vida delas. Então, nós conseguimos fazer do nosso salão um altar para o Senhor. Aí a gente vai para ser cuidada por fora e é cuidada por dentro também, né? Como é bom, Exatamente, sai assim, linda por dentro e por fora. com E assim, certeza. você falou um pouco sobre os desafios que você enfrentou e, assim, os desafios que você enfrenta hoje em dia. Quais são os principais desafios dentro da tua área, dentro da tua atuação como profissional? A nossa área, o nosso ramo profissional, ele é altos e baixos, né? Eu falo assim que vem tendências, saem tendências, entra tendências, e nós, como profissionais, se nós ficarmos um mês sem olhar algumas coisas, algumas referências, a gente já fica perdido. Então, estar hoje em dia nessa área, eu acho que em qualquer área, né, em todas as áreas, precisa de atualizações. Então, hoje em dia, a gente vê pessoas, né, profissionais aí, como é que eu posso dizer a palavra? Perdidinhos, né? Por falta de se atualizar. Então, o comodismo causa isso nas pessoas. Porque, assim, eu com 15 anos de profissão, eu sou um bebê ainda, né? Nessa área. Mas tem pessoas que, com menos, já se acomodam. Então, aqui tá muito bom, tá confortável. Só que vai chegar um momento em que nós vamos, ser desafiados novamente. E aí vem outras situações, e vem outras técnicas, e vem outras tendências, e é aí que eu, como profissional, preciso estar preparado para falar assim: opa, eu preciso agora sentar numa sala de aula e me voltar para ser educado, porque nós olhamos um vídeo de YouTube, nós olhamos uma imagem, nós olhamos um Pinterest ali, uma imagem linda, bonita, e queremos reproduzir essa imagem. A cliente, ela senta na nossa cadeira com essa imagem já pronta, ela quer aquele cabelo. E aí, nós, como profissionais, se não nos atualizarmos, nós deixamos essa cliente eh, frustrada, sem o seu desejo atingido, né? Então, os desafios hoje, para mim, aqui é a distância, um pouquinho, né? Eu, como educador, hoje em dia, na área, eu sou educadora há 10 anos da Itália. Então, para mim, toda essa logística de distância me afasta um pouquinho dos cursos, mas eu sempre estou, né? Vou para um curso, vou para outro, vou para algum evento, sempre estou buscando me aperfeiçoar. Então, se manter nessa área é bem desafiador. E os desafios, para mim, é de uma maneira, para outro profissional, é totalmente diferente do meu, né? Mas acho que é aí que tá a grande diferença entre um profissional do dia a dia e um profissional de sucesso, né. E isso Isso, em qualquer área, como você falou, porque se a gente isso. não está buscando conhecimento, fica para trás mesmo. Você Sim, está falando das fotos, eu sou exatamente assim, eu vou no cabeleireiro, eu pego uma foto, chego lá e falo para ele: "Eu quero que o meu cabelo fique desse jeito". sim, Quando eu pintei meu cabelo de azul foi isso, eu quero esse azul aqui, eu não sei qual é, mas eu quero esse, né. E daí vocês têm que se virar para atender o isso, cliente, porque senão ele vai para outro lugar, né. Você perde exatamente. o cliente, então e Sim, se você fizer um trabalho bom, e se você estiver lá com o seu conhecimento em dia, eu vou sair feliz do salão fazendo propaganda para todo mundo, né. com Acho que certeza. E estar assim pronto para isso, né? Porque a cliente ela vem com a ideia pronta, mas todo o trajeto para a gente chegar naquele resultado, ele leva assim um tempo. A gente tem que elaborar muito isso na nossa mente. E quando a gente olha aquela imagem, a nossa mente ela tem que ser muito rápida. E,
e a cliente, ela simplesmente ela confia em você, mas na tua cabeça, você já rabiscou, desenhou aquilo ali, sei lá quantas vezes, para tentar chegar naquele resultado. Então, é uma bagagem de conhecimento muito grande, né? E não falo de autoconhecimento. Nós precisamos ser educados para saber entregar o resultado, para poder entregar um resultado, né? A educação, ela nos motiva, ela nos educa, ela nos molda para cada dia nós entregarmos o nosso melhor. Muito legal, né, Simone? A gente vê o outro lado, assim. Agora, quando eu chegar no salão, eu vou pensar nisso. Tem que pensar. Porque assim, tem os profissionais e tem os aplicadores de produtos, né? E aí tem suas diferenças, né? Tem essas diferenças. Mas todos têm o mesmo valor. Eu falo assim, hoje, hoje eu estou nesse patamar de 15 anos. Mas tem pessoas aí com 25, com 30 anos de carreira, com, sei lá, 35, 40 anos de carreira, né? E então, eu imagino que os degraus que foram galgados não foram fáceis para ninguém, né? Então, é muito bacana. Hoje nós somos reconhecidos, né, como cabeleireiros, como profissão. E antes, né, há 5, 10 anos atrás, que essa profissão não era reconhecida. Então, nós tínhamos só uma vontade e um sonho, né? E era aquilo. É isso. E eu Hoje acho que nós. hoje ainda ficou um pouquinho mais complicado para vocês, né? Porque além de ser cabeleireiro, estudar, aplicar essas técnicas no dia a dia, você ainda tem que lidar com a internet, né? Exatamente. Porque você tem que ver para você vender hoje qualquer tipo de serviço ou produto, se você não tiver nas redes sociais, é muito difícil crescer de uma forma exponencial, né. Como é que você lida com isso, assim, com essa experiência de influenciador? Porque igual a Simone falou no começo, né, você tem milhões de seguidores nas redes Sim, sociais, eu vi que você faz vídeos maravilhosos, né, do resultado dos cabelos, vi sua família também, lindo, lindo, as legal. crianças participando dos vídeos, achei bem bacana, e eu acho que isso cria uma conexão, né, com o público, com os seus clientes mesmo. Como é que a rede social impactou a sua carreira, assim? Então, desde 2013, 2014, quando surgiu o Facebook, eu fui um dos primeiros profissionais aqui da cidade a lançar algumas fotinhos, né? No perfil, ali no feed do Facebook. Então, ali surgiu já veio um Thiago com uma outra, né? Assim, quem olha, opa, Thiago. Aí já veio assim essa pegada com fotos. Essa história de vídeos, dancinhas, de trends e tudo mais é dificultoso, porque nem todo mundo tem é, esse gingado, eu falo que tem que ser uma coisa única, né? O que dá certo, a gente copia e compartilha. Copia e cola, né? Mas assim, em 2021, eu tive uma oportunidade de ser chamado para um, um programa de. Esqueci o nome agora do programa que era. Protagonistas, lembrei. E ali a gente tinha que produzir vídeos, fotos, stories, tudo que, tudo que manda aquele contrato. Então eu fiquei, era por 3 meses esse contrato. E aí eu pensei, bom, eu tenho 3 meses para mostrar o que o Thiago consegue fazer. E aí foram 3 meses. E foram dos. Eu chegava à noite em casa, deitava na minha cama, pegava vídeo do YouTube, como editar vídeo, como criar uma iluminação, como criar um fundo, tudo eu ia lá e pesquisava. Como fazer essa transição. Não tinha CapCut, tinha só InShot na época, e ainda é muito usado, né? E aí fui eu com um celular simples que eu tinha, e aí era aquilo que eu tinha, as ferramentas que eu tinha. Eu falei, vamos lá, né? Vamos com isso. E aí começou a surgir os pequenos vídeos. E aí esses vídeos foram dando engajamento, as clientes gostaram, elas vinham e já pediam para mim, eu quero fazer um vídeo, eu quero fazer uma foto. E aí começou toda essa. Eu não tenho uma equipe grande para fazer vídeo, para fazer foto, para fazer make, para fazer
produção, não tem. Então, tudo que faz acontecer é eu e minha esposa. Acontece aqui na minha cabeça, eu corro para o celular, ela segura uma luz, e a gente se vira, né? Eu trabalho nas edições, mostro para ela, a gente concorda, é isso daqui. Então, é tudo muito é, ainda meio caseiro, mas a gente faz ser funcional, né? Hoje a gente tem que trabalhar dessa forma, né? Porque para você ter um investimento, para você ter uma equipe, você precisa investir, né? Em videomaker, câmera, tudo isso, né? Em luzes, iluminação, ring light, bastão. Então, para você ter tudo isso, e apresentar um trabalho legal, custa um valor, né? Então, nessa época ali de 2020, 2021, onde eu fiquei de protagonista, eram 3 meses. Mas aí foi renovado o meu contrato e consegui ficar para um ano. E aí, nesse tempo ali, eu corri atrás, né? Trabalho, e posta vídeo, e posta foto, e pega ideia, e lança. É, todos os vídeos que eu tenho são de clientes minhas, né? Não são modelos pagas, não são. é, São clientes que me procuram, e aí elas assinam ali o contratinho de direito de imagem, tudo certinho, e aí a gente lança pro Instagram. E aí, boa sorte. E não dá para dizer que foi sorte, né, gente? Porque tem É, todo um trabalho por tem. trás disso, tem todo. E na verdade eu acho que a qualidade do que você faz no salão é o que entrega a qualidade dos seus vídeos também, né? Com Porque se você certeza. faz um cabelo maravilhoso, mesmo se você, digamos que você fizesse um cabelo ruim, você pode colocar toda a produção do mundo, ele não vai ser tão bom quando você faz um cabelo maravilhoso, né? Então, acho que a Exato. qualidade do seu trabalho é o que faz essa rede social ser um sucesso e os seus vídeos ficarem maravilhosos, como a gente vê ali. Isso mesmo. A entrega do cabelo, a qualidade, o resultado final, é, eu não consigo postar um trabalho que eu não aprove ele 100%, né? Eu falo assim, o nosso feed, ele precisa ser igual uma bancada de panificadora. Eu preciso olhar e desejar aquilo ali. Então, o nosso feed de profissional, ele precisa ser assim. Quando a cliente acessar ali nosso feed do Insta, ela precisa ter esse desejo de vir até o meu salão. Eu quero fazer o cabelo com ele. Então, eu não me permito, assim, postar os cabelos que ainda não estão 100%. Não 100% porque ficou ruim ou porque... Porque, assim, todo cabelo tem uma história. Ele conta uma história. O que ele era, a transição que ele passou e o resultado que ele está e como que ele vai ficar. Então, eu estou contando uma história desse cabelo. Para ele ser um cabelo para ir para um feed, ele precisa estar 100%. Então, ainda tem cabelo que não foi, que não consegui postar, porque eu ainda estou contando a história dele. Eu ainda estou arrumando o cabelo que veio de algum. Aqueles sonhos frustrados que eu já falei no início, né? Ela chega com uma foto, não foi o que ela queria. Então, tem todo um trabalho para você refazer ele com calma. E aí sim, quando ele está pronto, aí a gente lança. Então tem cabelos que estão em processos ainda, não, né? E o trabalho é tão bom que ele até conseguiu me convencer a deixar de ser uma pessoa do cabelo bem preto e me tornar uma morena iluminada, né? Exato. Ficou lindo. Há muitos anos, né? Muito, foi um trabalhar ali, né? Acho que Sim, 2015, 2016, sim. né? E aí eu falei assim, mas a honra eu tive de fazer ele em primeiro lugar, então tá tudo certo. Com certeza. Eu queria te perguntar agora assim, um pouco mais sobre você. Se você tivesse que se definir hoje e apresentar quem é o Thiago Gonçalves, o que você me diria? Defina quem é o Thiago Gonçalves hoje. Definindo Thiago Gonçalves, eu olho toda a minha trajetória, desde um menino dos 5 anos, onde eu tenho memórias, né? Onde eu tenho história, onde a minha história começou. Eu tenho memórias desde os meus 5 anos. E eu olho hoje, com quase 36 anos, eu olho esse Thiago com 5 anos e eu descrevo ele em primeiro lugar, como filho, né? Hoje eu sei que eu sou um filho amado, eu sei que eu sou um filho desejado,
e eu tenho um particular, uma história com Deus. E depois de ser filho, eu sou um marido realizado, eu sou um pai realizado. E depois de todos esses três tópicos, eu sou um profissional realizado. Porque primeiro nós precisamos espiritualmente ser realizados, né? Nós somos filhos, então nós precisamos ser realizados como filhos. E eu sou realizado como filho. E então, nesses outros dois tópicos, ser realizado como marido e ser realizado como pai, que sempre foi o meu sonho ter minha família. Então, esse foi o meu primeiro maior sonho, né? Ter a minha família, ter os meus filhos. Então, eu sou realizado como marido e como pai. E dentro do sonho que eu tive, né, em ser profissional cabeleireiro, eu sou muito realizado. Então, hoje eu me defino é, uma das pessoas que conseguiu vencer todas as dificuldades, é, todos os medos, todos os traumas, todas as crises, e hoje está uma pessoa não forte, mas uma pessoa mais sensível. Porque quando nós somos mais sensíveis, nós conseguimos ouvir o que o Senhor ainda quer fazer na nossa vida, né? Nós não somos perfeitos, nós estamos sendo aperfeiçoados, e é importante que nós busque ouvir sempre o que o Senhor ainda quer que nós precisemos mudar, é, seja na nossa maneira, seja no nosso tratar com as pessoas. Então, eu acho que é isso. Eu acho muito interessante, porque assim, eu tô aqui ouvindo a sua fala, né, a sua história, e a gente consegue perceber a sua jornada de autoconhecimento, né, que é baseada na sua fé, na sua crença, indiferente da crença de cada pessoa que está ouvindo a gente, né, mas existe uma jornada de autoconhecimento que ele colocou toda a coragem dele, né, toda a fé dele em ação, e buscou esse autoconhecimento desde pequenininho, desde a questão familiar até a questão profissional, e mais do que isso, teve coragem de mudar, né, teve coragem de dar o primeiro passo, de sair de um lugar que estava bom, né, que estava pagando as contas, que tinha uma estabilidade financeira, mas que não era o sonho, né, não era aquela realização que fazia o olho brilhar. Eu penso muito nisso, né, o que que a gente está fazendo da nossa vida no dia a dia, a gente só tem uma vida aqui, né, e o que que a gente está fazendo se a gente for ficar infeliz naquele trabalho, né, naquele dia a dia, se a gente não puder dar o melhor da gente. Às vezes você encontra uma pessoa que está estressada, que está irritada, é porque ela não está, às vezes, né, dando o melhor, né, da vida dela, porque ela não está fazendo o que ela gostaria de fazer. E a gente vê isso muito certinho, né, na sua fala, na sua trajetória. É muito gostoso de ver isso. A gente sabe que o empreender no Brasil é uma coisa muito difícil, né? Não é uma Bastante. coisa fácil. Precisa de muita coragem, precisa de resiliência para continuar, né? Para não desistir nos problemas. E eu achei assim fantástico. Vou começar a olhar essa profissão com outros olhos. Sim. E eu queria perguntar para você, assim, para quem está pensando em trabalhar como cabeleireiro hoje, você tem uma dica, conselho, o que que você diz para as pessoas que vão começar na profissão? Então, para você aí que tá, né, com esse sonho guardadinho ali, de repente até engavetado, eu acho que existirá um momento. O Eclesiastes 13, ele fala que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E para mim, essa palavra, ela foi de encontro assim comigo. E hoje o que eu deixo para você que está iniciando, né, e tem esse sonho aí engavetadinho, puxa a gaveta ali, pega esse sonho e coloca ele em prática. Em primeiro lugar, você coloca ele dentro do sonho de Jesus, dentro do sonho do Senhor. Se essa é a vontade que ele tem para você e qual que é o motivo de você ir para essa área, para essa profissão. É uma das profissões, como todas, digna, justa e tem uma remuneração boa. Porém, nós precisamos sempre, sempre nos educar, e buscar conhecimento, ir para a sala de aula, buscar aprender, ter alguém que consiga mentorear você. E, claro,
além do nosso dom, que eu falo que você pode ter todos os estudos, todo o conhecimento, toda a técnica, mas se você não tiver aquilo que fale dentro de você, que transmita aquilo que está em você, transmita através de você, toda profissão não tem nenhum sentido, né? Então, é entrega. Se entregue, se lance para esse sonho, para esse desejo que você tem. E eu creio que o Senhor levará você a lugares altos, a lugares bons e terá desafios, né? Eu tenho muitos desafios ainda. E mas assim, desistir não é uma opção. Eu tenho uma palavra que eu uso bastante ela, que ela é assim, ó. Você pode guardar aí para você no seu coração e de repente ela te impulsionará. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, se você está de repente confortável aí, tá tudo ótimo. Mas se você pensa que deseja algo e merece algo melhor, vai em frente. Aproveita a oportunidade. E se não tem oportunidade, cria a oportunidade que vai dar tudo certo. Legal, Thiago, queria te agradecer, em nome do Além do Labirinto, por você ter aceitado esse convite, por esse tempo de bate-papo. A gente ficaria aqui ainda conversando muito tempo, porque história de vida e Sim, experiências são coisas que não faltam para a gente poder compartilhar, né? verdade. E sabe, a gente não grava um outro episódio lá para frente, né? Então, Ao vivo, Olha, presencial. vamos por que fazer. não, né? Por que não? Por que não? Até podemos aproveitar e marcar um momento de embelezamento lá, né, Steph? Com certeza. As Quando a portas do Simone nosso chegou estúdio. com Desculpa, quando a Simone que chegou com o cabelo novo, né, da sua cidade, eu falei para ela: "Ó, já vou marcar a hora também, quem sabe?". Já faz uma De, re- viagem. de repente a gente faz a equipe aqui e vamos tudo para lá. E tá tudo certo, né? Perfeito. Thiago, eu vou te agradecer também, eu acho que a sua fala me tocou muito hoje. Eh, Quando eu e a Simone resolvemos fazer esse podcast, a gente estava sentada num café, como a gente fazia muito, né, Aham, conversava muito, e a gente queria fazer algo mais do que trabalhar no dia a dia, sabe. A gente queria que o que a gente pensava sobre a vida, o que a gente conversava sobre a vida, atingisse outras pessoas, e sim, nada melhor do que trazer pessoas como você para partilhar as histórias, para melhorar a vida de alguém, né. Eu sempre falo, se cada episódio desse aqui atingir pelo menos 2, 3 pessoas, derem coragem, né, incentivo para aquela pessoa sair do lugar que ela está e mudar a vida dela, a nossa trajetória já valeu a pena, né. com Então, certeza. muito obrigada, foi, assim, de muito conhecimento, gratidão mesmo por ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Eu quero agradecer, né, vocês por ter sido sensível, assim, à voz do teu coração, à voz do Senhor também, porque, por que não? E em ter me chamado, né? Então me sinto é, honrado, lisonjeado e em poder estar participando. E também quero deixar aqui que mais uma mensagem que o não acreditar é tão louco quanto acreditar. E todos os dias nós precisamos acreditar em nós mesmos, né? Não sentir compaixão, não sentir pena de nós, mas acreditar que nós somos capazes. Nós somos projetados, né? Com estatura, com altura, com exatos, com medidas exatas para um propósito que o Senhor tem. Então, esse de repente não é o projeto final que o Senhor tem para minha vida, mas enquanto não chega ao final eu estou exercendo com amor, com gratidão, com muito zelo, com muito profissionalismo aquilo que realmente eu me dediquei e estudei para ser. E eu fico muito feliz de poder chegar aí até você de alguma maneira. E eu falo assim, contar a nossa história, se não for para edificar a vida de alguém, às vezes não faz sentido. E eu sei que através desse pequeno podcast, desse primeiro podcast, desse pequeno momento que nós tivemos juntos, eu sei que alguém aí vai ser tocado por uma mensagem, por uma palavra e por essa história. Obrigada, pessoal. Eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo e ótima semana. Beijo, Tchau, tchau. tchau, tchau.